Beatles são provavelmente um dos maiores casos de sucesso. 4 rapazes ingleses da classe trabalhadora se reuniram para tocar música e se tornaram a banda mais influente de todos os tempos. Embora tenham atingido alturas incríveis, a carreira deles também foi cheia de dificuldades. Meu nome é Diniz Afonso e você está no Top dos Tops. Aqui está a história não contada dos Beatles. Nenhum dos Beatles teve facilidade, mas a infância de John Lennon foi especialmente difícil. Seu pai, Alfred, mal estava presente durante seus primeiros anos, mas os adultos que estavam por perto, como sua mãe Julia e sua tia Mimi, foram as fontes de muitos conflitos. Essas duas mulheres, que eram muito diferentes, tanto no temperamento quanto no status social, disputavam o controle do jovem John por grande parte de sua juventude. Talvez a história mais conhecida sobre a infância de John tenha acontecido quando ele tinha 5 anos, quando seu pai o obrigou a escolher entre ele e sua mãe. John primeiro escolheu Alfred, mas depois correu para sua mãe em lágrimas quando ela saiu. Alfred desapareceu depois disso e não reapareceu até depois que os Beatles encontraram a fama. Essas experiências tiveram um efeito duradouro em John. Quando criança, ele liderava gangues, furtava e sofria bullying de colegas e professores. Essa sequência rebelde continuou famosamente até a idade adulta. A infância de Ringo Starr, nascido Richard Starkey, foi ainda mais difícil. Seu pai o abandonou quando ele tinha apenas 4 anos. Ele também foi vítima de uma série de doenças durante toda a sua infância, incluindo tuberculose, o que o obrigou a passar 2 anos em um sanatório. Felizmente, as coisas começaram a melhorar a partir daí. O padrasto de Ringo começou a incentivar seu interesse pela música durante seu tempo no sanatório, e ele ganhou seu primeiro kit de bateria no Natal de 1957, 2 anos após sua libertação. Apenas alguns anos mais tarde, ele se juntou à sua primeira banda própria e mudou seu nome para Ringo Starr. Durante uma turnê na Alemanha, ele conheceu um grupo de jovens músicos talentosos chamados Beatles. Os Beatles são conhecidos por liderar a invasão britânica na América, estabelecendo-se como um dos grupos de maior sucesso a cruzar o Atlântico. Esse sucesso, no entanto, não veio facilmente. No início, eles não conseguiram um contrato com a contraparte americana de sua própria gravadora. Quando sua música finalmente foi lançada nos Estados Unidos, eles viram pouca circulação e a primeira marca do nome da banda foi soletrada incorretamente, adicionando um T extra. Os Beatles finalmente receberam alguma cobertura jornalística americana graças a um segmento matinal na CBS. Infelizmente, foi ao ar em 22 de novembro de 1963, o mesmo dia do assassinato de John Fitzgerald Kennedy. Os Beatles começaram a ganhar tração nos Estados Unidos em 1964, quando I Want to Hold Your Hand alcançou o primeiro lugar nas paradas. Mais tarde, eles tocaram no The Ed Sullivan Show e consolidaram seu status de superestrela em toda a América. Comparados com alguns dos roqueiros barulhentos que surgiram depois deles, os Beatles podem facilmente ser vistos como os faz-tudo da música pop dos anos 60.
Eles tiveram alguns encontros com a lei, a maioria devido ao uso de drogas leves. No entanto, isso não significa que sua conduta foi totalmente imaculada durante o auge. Por exemplo, McCartney e o baterista original, Pete Best, foram deportados da Alemanha por incendiar um preservativo a fim de obter alguma luz. As casas de vários Beatles também foram frequentemente invadidas pela polícia, graças aos esforços de um sargento chamado Norman Pilcher, que chefiava um grupo britânico de combate às drogas. A polícia sueca finalmente deteve um Beatle por posse de drogas, quando Paul e sua esposa Linda foram multados por possuir maconha em 1972. O casal enfrentou acusações semelhantes em outras ocasiões, incluindo no Japão e em Barbados. A morte trágica de John Lennon ocorreu em 8 de dezembro de 1980, quando ele foi assassinado por Mark David Chapman, perto de seu apartamento em Nova York. Esse assassinato chocou o mundo. John Lennon, na época com 40 anos, ele foi baleado e morto por um fã. Que loucura essa história, né? Foi do lado de fora do prédio em que ele vivia. E milhares de pessoas se reuniram em Liverpool e Nova York para prestar homenagens a Lennon. Em 2001, George Harrison foi diagnosticado com câncer de garganta e, posteriormente, tratou de um tumor cerebral e câncer de pulmão. Ele faleceu em 29 de novembro de 2001. Harrison estava com 58 anos e morreu ontem, às 1h30 da tarde, na casa de um amigo em Los Angeles, Estados Unidos, ao lado da mulher e do filho. Com a morte de Harrison, apenas Ringo Starr e Paul McCartney estão vivos e continuam a fazer turnês até hoje. A história dos Beatles é uma saga de sucesso mundial marcada por desafios e tragédias, mas seu legado perdura como um dos mais significativos da história da música. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!